O brasileiro fala de tudo, de política, futebol, fofoca, a vida dos outros, tudo, mas sempre evita falar da morte. Eu sou a Carol Merrier e hoje eu vim te perguntar como você lida com a morte. Normalmente, a gente sempre tá trazendo isso num tema sobre fé ou piada, né? Sempre assim. O brasileiro sempre trabalha nesses extremos aí para falar de coisas sérias. E o mais louco de tudo isso é que o Brasil é um país profundamente religioso e espiritualizado. E mesmo assim, tem esse tabu de falar de morte, sempre tem uma dificuldade, por exemplo, de falar de testamento ou de como vai ser o funeral, você se preparar para isso, sabe, de alguma forma. Você sentar com os seus filhos e explicar o que é a morte e que se isso acontecer, que é algo inevitável, né? Basta estar vivo para morrer. Mas existe essa dificuldade de você preparar as pessoas e debater e conversar e resolver coisas relacionadas à morte, à sua própria finitude. E isso é muito louco, porque essa é a maior certeza que a gente tem na vida, é que a gente vai morrer. E no Brasil, a morte ela é cercada de rituais, né? A gente tem velório, a gente tem ali a reunião com famílias, amigos, conhecidos, a gente tem a comida, tem a conversa, tem a oração, e aí, dependendo da sua religião, tem os rituais próprios, né? De cada religião. Mas a gente segue aí esse ritual que é tão importante dessa passagem, né? Como se você. Como não? Você está se despedindo de algo e fechando um ciclo. É muito importante isso para nós. Até porque, se a gente pensar na pandemia, muita gente não conseguiu fechar esse ciclo. E aí fica um vazio muito louco, porque você não viu a pessoa, por exemplo, na pandemia não podia, né, abrir o caixão, não podia fazer velório, não podia fazer reuniões, né, pessoas aglomeradas, tal. Então você não tinha ali de uma forma tangível um caixão, a pessoa para você se despedir. E isso fez com que tantas pessoas não passassem por esse ritual e não conseguissem superar isso de uma forma natural que nós estamos culturalmente acostumados, né? É muito louco, é muito difícil isso. E pensando em outras culturas, vou trazer aqui um exemplo do México. Os mexicanos, não sei se todo mundo já viu um filme chamado A Vida é uma Festa. Eles trazem muito da cultura mexicana e como eles idolatram ali os ancestrais, as pessoas que já partiram. E é uma festa, de fato, no dia 2, no Dia dos Mortos, né? Dia 2 de novembro. É uma festa de celebração, de como se você fosse encontrar ali seu familiar, seu amigo, enfim, que já se foi. E no Brasil, na verdade, a gente não fala muito sobre isso, e quando fala, foi o que eu falei. É sempre no momento de muita dor, assim, e trazendo fé no meio, tipo, Deus quis assim, e sem conseguir desenvolver muito mais esse assunto, ou fazendo piadas. Porque também em muitos velórios brasileiros sempre rola piadas, porque ali é um momento normalmente que você revê pessoas da família que você não viu há muito tempo. É como se fosse uma festa, né? Bem entre aspas, que você reencontra pessoas que você dificilmente vê no seu dia a dia. E também tem o alívio cômico ali de você trazer uma piada para trazer um pouco de leveza para o momento. São formas e formas da gente viver, né, esses momentos. A gente usa o humor como defesa, fazendo memes, transformando isso em algo mais leve, como um mecanismo de defesa mesmo. E a gente até espiritualiza tudo isso.
mas não elabora, não aprofunda, não entende. E às vezes até nega, rejeita, e aí o processo do luto se torna algo muito mais difícil de lidar, e às vezes a gente carrega isso por anos, do que. Porque é difícil encarar de frente essa finitude e aceitar que a vida é assim. Mas se fosse algo falado frequentemente desde a infância, por exemplo, tenho certeza que a gente lidaria com isso de outras formas. E eu vou falar por mim. Eu tenho fé suficiente para acreditar que a vida continua. Sim, eu acredito nisso. Que a gente tá numa escola aqui na Terra e que a gente vai voltar para casa. É isso que eu acredito. Que aqui a gente tá num período curto e que a gente tem que voltar para casa, como se a gente estivesse indo para a escola de fato. É isso que eu acredito hoje. Mas para mim sempre foi muito difícil lidar com a morte e por essa falta de conversa dentro de casa sobre isso, a primeira vez que eu me vi perdendo alguém muito próximo, que foi o meu avô, pra mim foi tão difícil, gente. Foi tão difícil que eu fui parar no hospital. Eu fiquei internada porque meus batimentos cardíacos mudaram, assim, tava muito acelerado. Eu tinha reações no corpo, mas de fato eu não tinha nenhuma doença, assim, não despertou nada, mas foi algo muito psicológico, né? De não saber lidar com a morte, de não entender que eu vou perder as pessoas e que isso faz parte da vida, que isso é algo natural. Foi tão difícil eu conseguir entender que eu tive que ir me apegando às religiões. Então, na época eu ia na catequese, né, na religião católica. Depois eu fui pro espiritismo. E no espiritismo eu tive mais clareza sobre isso, porque eu sinto muita coisa, né? De energia, pode ser espiritual, sensação do ambiente, essas coisas. E às vezes me bate algumas coisas, por exemplo, é muito difícil ir num velório porque eu volto carregada. Eu volto, gente. Parece que é uma loucura. Eu já fui. Isso assim, hoje eu sei diferenciar, mas quando eu era mais jovem, tipo na minha adolescência, eu ia em velório, parecia que o morto voltava comigo e ficava falando na minha orelha, pra vocês terem noção como é maluco isso. E ficava falando pra eu avisar a família e falar tal coisa, assim, uma loucura. Pra mim sempre foi péssimo ir nesses ambientes, porque eu sou uma esponja. E eu sei que eu trago coisas, e hoje eu sei separar isso e sei me proteger. Mas eu sou sensível a esse tipo de coisa, não tem jeito, não tem jeito. E eu lido hoje com a morte de uma forma mais leve no sentido de sentir menos culpa, porque como eu tenho mais consciência que a gente vai embora, que a gente vai morrer, eu tento viver e amar as pessoas ao meu redor de uma forma que no final eu não sinta essa culpa, essa tristeza de que eu não fiz o suficiente, de que eu não amei o suficiente, de que eu não falei o que eu tinha que falar, de que eu não vivi o que eu queria viver com essa pessoa. Eu tento focar na vida e viver a melhor vida possível ao lado das pessoas que eu amo, porque eu tenho certeza que isso lá no final vai me fazer ficar com uma consciência mais tranquila e mais leve em relação a tudo isso. Mas ainda é muito difícil. Por exemplo, no meio da pandemia, eu perdi muita gente que eu amo. Uma delas foi a minha sogra. E foi muito difícil aceitar isso porque não foi uma morte natural. Não foi uma. Não foi uma morte esperada, não foi uma morte. Foi uma morte muito louca, assim. Porque já tinha liberado a vacina, ela estava há uma semana de tomar vacina, pegou a doença e morreu depois de umas semanas, sabe? Foi muito louco. E eu me perdi aí nesse processo, eu me perdi na minha fé, acreditando
que não era para acontecer, culpando os políticos. De fato, eles têm muita culpa no que aconteceu, porque poderiam ter evitado muitas mortes, né? Orientando as pessoas a se cuidar e comprando a vacina no tempo certo e não fazendo, tomando decisões que vão péssimas decisões que vão impactar a vida dos outros, né? Muita culpa, isso eu não vou negar. Mas hoje eu já enxergo de outra forma. Porque eu tenho a minha fé, a minha espiritualidade, as minhas crenças. Mas eu tive que elaborar isso durante anos. Depois que isso aconteceu, eu me afastei da minha espiritualidade porque eu não aceitava. A forma foi tudo muito injusto. Muito injusto. Mas elaborei muita coisa. Eu acredito sim que a vida continua, que eu vou reencontrar as pessoas que eu amo e que de alguma forma eu já devo reencontrar essas pessoas durante os sonhos, enfim. É o que eu acredito. Você acredita no que você quiser, no que te conforta. É a forma que eu decidi acreditar. Até porque, como eu tenho essa sensibilidade, eu me conectei, por exemplo, com o meu avô depois que ele morreu, enfim. Então, essa é a maior prova de que existe algo depois, entendeu? Mas o exercício aqui é te fazer pensar na forma como você lida e de uma forma aqui mais racional, falando da vida prática. Tenta pensar, nas formas que você lida em relação à morte, em relação à sua própria finitude, à sua própria morte, e tenta conversar mais sobre isso com as pessoas que estão vivendo aí com você, as pessoas que você ama. Por exemplo, orientando mais as crianças ao seu redor, falando sobre isso de uma forma natural, assim como um bebê que vem à vida, a morte também acontece e que isso não é justo e muitas vezes a gente não vai entender os porquês e que pode ser algo acidental que vem do nada ou uma doença que também bate e já leva a pessoa. Tudo isso precisa ser falado. Eu acho tão importante falar isso desde a infância. Encontre a sua forma de falar sobre isso. Não precisa ser algo pesado, não precisa ser uma conversa formal, tipo, família, vamos sentar no sofá e conversar sobre isso. Mas encontre maneiras de ensinar as pessoas, de falar com você mesmo também, sabe? Entender o que isso significa pra você, como você lida com isso. Você tem medo da morte, entendeu? Enfim, isso é um trabalho de formiguinha e que pode levar muito tempo, mas é importante ser falado. Porque existem tantas brigas que acontecem, gente, depois de pessoas que morrem da família, e aí a divisão de bens, e aí pessoas param de falar com as outras. E assim, são tantas coisas pesadas que as pessoas evitam falar e depois quem ficou que vai ter que resolver, né? E acaba trazendo, gerando muitos problemas, que poderia ter sido resolvido isso antes. E aqui eu não tô falando daquela manipulação básica que muitos pais fazem de falar: ah, quando eu morrer você vai dar valor. Quando. Porque a gente sabe que existe uma manipulação aí, né? Nesse ponto, mas também tem uma realidade. Porque a morte e a forma que a gente lida com isso também revela a forma que a gente lida com a nossa própria vida. Então, se a gente falar mais sobre a morte, se a gente aprender a lidar melhor com isso, eu tenho certeza que a gente vai ter uma vida melhor. Uma coisa é reflexo da outra. Meus amigos, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.